Eu enxergo de que não tem como, a história nunca mais foi a mesma. Né? O Freud é um marco na entrada do século XX. Porque se caminhava com uma continuidade, uma linearidade na compreensão do homem dentro da história, com o Freud ela é quebrada. Porque a partir daí, pela influência que a psicanálise tem na sociedade desde então, né, há 100 e poucos anos, o homem não é só... A historiografia, ela tem o presente, ela está no presente, com o seu aparato científico, de saber poder, e ela investiga aquilo que é passado e que é alguma coisa que tem um fim em si mesmo. E com o Freud não, porque o passado ressurge no presente. O recalcado, aquilo que em algum momento, por alguma questão do sujeito ou de uma sociedade, foi empurrado para o arquivo de memória, ele reaparece. E quando ele reaparece, ele interfere na forma de agir, na forma de se comportar, na forma de sentir, na forma de expressão do contemporâneo. Então ele muda uma ótica. Claro que nunca nada muda para todos, só que quando essas mudanças são fortes, elas acabam penetrando no cotidiano das pessoas, mesmo que elas não saibam. As pessoas não precisam conhecer, mas elas têm aquilo, faz parte. Então isso ele mexe fundamentalmente. E o Michel de Certeau fala disso, entre outras coisas. Ele fala muitas coisas a respeito do Freud e a história. Mas eu acho que essa que é a base, para mim, é o que é. Assim, não tem como sair disso. Então ele se preocupa, ele se interessa pelo passado, né? Não só como um colecionador de pequenas estatuetas e tudo isso, mas como um garimpeiro de mitologia. E ele ele cria uma mitologia da forma de entender o ser e de possibilitar uma terapêutica, uma clínica, alguma coisa completamente nova. Claro, ele não é a única pessoa no seu tempo que pensa assim, mas ele é que configura, ele é que materializa, é dele que nós falamos não falamos dos outros, que mesmo que a gente os investigue, a gente vai perceber que no Freud é que as coisas se configuram. Então essa clínica se utiliza de uma... Eu falo que é uma mitologia, talvez os psicanalistas não gostem, mas é uma mitologia e que tem suas bases para contar história em mitologia, porque as mitologias todas têm semelhanças, né, em tempos e espaços diferentes, e elas têm a ver com os medos, com as ansiedades, com as angústias humanas. Elas sempre têm a ver com isso, com respeito à natureza ou desrespeito. E o Certeau dá um exemplo que é muito bacana, que é o do Hamlet, de Shakespeare. Então, que o recalcado ressurge pelo pai do Hamlet e que o Hamlet muda a sua ação a partir da influência que o pai exerce sobre ele. Então o pai do Hamlet é um inconsciente que retorna e ele entra numa angústia, numa busca de si mesmo, num questionamento interior que faz com que ele mude a sua ação. Ele pensava de uma maneira e ele passa a pensar e agir de outra maneira. Então o exemplo do Certeau é muito apropriado. Entendo que ele faz uma mudança, né, a partir do Freud, a psicanálise, há uma mudança
no enfoque do indivíduo, do sujeito. Então, no século XIX nascem as ciências humanas, né? São configuradas várias ciências em separado e pela primeira vez na história tem a ciência que o sujeito é o próprio homem. Então, o homem estudando o homem. E nessa configuração das ciências humanas, que a psicanálise não se encaixa, ela não faz parte das ciências humanas, ela nunca se encaixa em lugar nenhum. Então, quando você procura, vamos dizer, no CNPq, as áreas, você tem as áreas de humanas e de saúde, e a psicanálise não está em nenhum dos lugares, ela corre em paralelo, da mesma forma que ela também não foi para dentro da universidade porque não quiseram. É uma opção de ofício, né? De manter o ofício. Então, essa eu acho que é uma coisa interessante porque faz uma quebra. E, se o Foucault me permite, faz uma quebra epistêmica ao binômio normal-patológico. E não que ele deixe de existir, continua existindo e hoje nós temos juntos, desde o século XX, o binômio normal-patológico, o binômio consciente e inconsciente. O Foucault coloca que é uma passagem, quando surge uma nova episteme, no tempo e no espaço, há uma passagem. Eu não considero que houve uma passagem. O binômio normal-patológico, desde Comte, no início do século XIX, em que se biologiza a vida, a sociedade, a sociologia nasce como uma ciência natural baseada de que há normal e patológico, que a sociedade se acomoda e se encontra a sua normalidade, e a partir de então, né, nesses 200 anos, é construído um normal é definido um normal a partir de uma moral e a partir, inclusive, da própria história, que pode definir o que não é normal, que seria o patológico ou o anormal. Nós continuamos vivendo com isso, na verdade, muito forte desde os anos 1980, com o imaginamento do cérebro em funcionamento vivo e com o projeto Genoma. Então a gente vive um momento delicado, porque da mesma forma que fizeram bomba atômica, clone de ovelha, e essas coisas podem ser usadas de formas bastante complicadas se não há consciência do que se faz, né? Ou se há consciência e há uma determinação para poucos e não para a maioria, né? Serviria às pessoas, aos bilhões e bilhões. Então, o Freud, ele influencia nesse sentido direto dali em diante, se caminha com uma outra episteme também, tem uma influência imensa no mundo, mesmo que hoje a psicanálise não tenha a mesma força que teve durante a vida do Freud, mais um tempo ainda, com o que ele disse, né, que iam destruir a psicanálise nos Estados Unidos da América, e ele acertou. E foram destruindo, por tanta influência da visita deles, sua comitiva, em 1909, mas a Associação Americana de Psiquiatria deu um jeito, que foi, em 1980, colocar que não existia neurose. Então, ali começa a coisa de deixar de ter neurose, psicoses e passar a ter tudo é transtorno, que é uma forma leve e que todas as pessoas aceitam que elas possam ter. E antes, quando nós éramos neuróticos, nós não aceitávamos isso. Nós sabíamos distinguir eu ter dissociado minha personalidade, eu conseguiria distinguir isso de eu ter questões que fazem parte do cotidiano, da vida. Quem é que tá botando dinamite na cabeça do século? Quem é que tá botando tanto piolho
século.